Mudando o assunto, porque nós estamos com um convidado na linha, tá certo, produção? Estamos com um convidado na linha, que é o doutor Felipe Bevilacqua, procurador do STJD, por causa de uma polêmica do jogo Botafogo e Palmeiras no sábado, por causa do pênalti marcado lá no Daverson, que o Botafogo alega que o juiz foi ver, o jogo já tinha sido reiniciado e que isso não poderia acontecer, e que o Botafogo tentaria anular essa partida. Então estou com o procurador, doutor Felipe Bevilacqua. Ô, doutor Felipe Albenja, boa tarde, tudo bem? Ô, Benjamin, boa tarde a todos aí os presentes. É um prazer estar participando do seu programa. O prazer é todo nosso, obrigado pela atenção. Doutor Felipe, existe ou não a possibilidade de anular o jogo? O Botafogo tem razão no que está pedindo? Veja, o que eu posso falar, eu não posso efetivamente falar de um caso que pode se concretizar no tribunal, mas eu vou falar em hipótese do caso. A anulação ela é sempre possível. O que a gente tem que distinguir é simplesmente se aquela infração, aquela violação do árbitro foi um erro de fato ou um erro de direito. Tá? O erro de fato, basicamente, é um erro que depende de interpretação, uma falta, um empurrão, um impedimento, etc. E o erro de direito é um erro que não depende de interpretação. No caso do erro de direito, não basta só ser o erro de direito, tem que ser um erro de relevância. O que é um erro de relevância? Um erro que seja significativo, que cause um prejuízo à partida, um gol que não foi mal anulado, um gol que entrou e não foi marcado, ou coisa similar. Então, isso tudo depende de interpretação. Sobre o caso específico, aí tem que verificar se foi um erro de direito, foi um erro que violou a regra, não cabia interpretação, e superando isso, se esse erro de direito, ele é capaz, ele tem relevância, ele é significativo, causa um prejuízo relevante à partida, a ponto de que ela seja anulada. Agora, eu vou te falar, agora também vamos entrar no mérito aqui, porque o doutor está com a gente. Agora o Gatinho também falhou feio. Pascoal, você acredita que vão anular o jogo? E faz tua pergunta para o doutor Felipe Bevilacqua. Doutor Bevilacqua, a minha pergunta é exatamente essa. O árbitro precisaria admitir que ele deu prosseguimento à partida para dizer que e não interrompeu o jogo? O árbitro tem que ter alguma participação nesse relatório? Ele entregou alguma coisa nesse sentido, doutor Bevilacqua? Não, até agora que eu tenha conhecimento, não. Mas, repito, o árbitro ele pode cometer erros durante a partida. E esse erro pode ser de interpretação ou não. No caso do Botafogo, me parece que é um erro procedimental. Eu não tenho conhecimento a fundo. Mas parece que é um erro procedimental, ele se encaixaria, em tese, no erro de direito. Mas, repito, esse erro de direito ele tem que ser um erro que cause um prejuízo significante à partida. Porque nós possuímos no direito desportivo diversos outros dispositivos que apoiam o resultado de campo, o princípio da prevalência do resultado de campo, da estabilidade das competições, do próprio princípio da proporcionalidade, da razonabilidade, do ato, do erro do juiz em relação ao que aconteceu na partida. O ato do juiz, a falha do juiz foi determinante para o Botafogo perder a partida. Isso tudo tem que ser avaliado, isso tudo é matéria de mérito e de processo. Olha, eu ouvindo aqui, lógico, o doutor Felipe não está falando o que vai acontecer, mas nas entrelinhas eu vejo que não vão anular a partida. Que nem aquela vez lá, não teve aquele jogo do Palmeiras, contra quem foi? Palmeiras e Inter. Que expulsaram... Não foi Palmeiras e Inter. Teve o do gol que foi a... Não, que o jogador do Palmeiras foi expulso. O jogo Chapecó. Foi buscar o Chapecoense e o Egídio. O Egídio já estava no vestiário, foi em 2015. É outra coisa. Mas o jogo não tinha sido reiniciado. Eu acho que nesse lance especificamente... boa tarde, Felipe. Quem fala aqui é o Mano. É claro que você está colocando em pauta aqui qual que foi a relevância desse lance, talvez, aí por parte do árbitro, mas eu acho que dá para encarar assim como um erro de direito. Porque o árbitro, nitidamente, por mais que ele possa dizer que ele estava pedindo para que esperassem um pouco o lance, ele faz um sinal com a mão, ele levanta a mão, ou seja, sinalizando cobrança em 2 lances, e ele dá as costas para o goleiro do Botafogo, porque se ele quisesse, de fato, ouvir o VAR, ele ficaria na frente da bola ali, próximo do goleiro do Botafogo, impedindo que o jogo prosseguisse. A partir do momento que ele realmente faz o lance, aí, levanta a mão e vira de costas para o goleiro, ele automaticamente está dando prosseguimento ao jogo. O goleiro do Botafogo coloca a bola em jogo, depois ele pede uma pausa para revisar o lance no VAR. Eu acho que esse lance aí está caracterizado pelo que diz a lei, pelo que o senhor acabou de explicar aí, como um erro de direito. Sim, não tenho dúvida. Mas não basta ser um erro de direito.
Esse erro de direito tem que ser um erro que o árbitro cometa de uma forma que gere um prejuízo, que seja um erro relevante. O Código diz que o erro de direito não basta por si para anular uma partida, simplesmente um erro de procedimento, um erro de regra. Ele tem que ser um erro definitivamente de relevância. O que é relevância? É um erro que realmente cause um prejuízo inexcusável à partida, se é que podemos dizer assim. Então, isso tem que ser avaliado. Isso é matéria de interpretação, isso é matéria talvez de julgamento, de mérito. Eu não posso adiantar aqui uma opinião, até porque eu não sou julgador, eu sou procurador. E nesse caso específico, o clube ele tem, um dos raras exceções do Código, autonomia para ingressar com uma medida própria. Então não é a Procuradoria que faz a medida, que toma essa medida, que é o titular da ação disciplinar desportiva. Nesse caso em específico, é o próprio Botafogo, e a Procuradoria ela só age no sentido de opinar a favor ou contra a medida do clube. Doutor Felipe, o Felipe Facincani por aqui, só para ficar também um pouco mais claro, quando reinicia o jogo e depois o árbitro chama o VAR, né, para dar o pênalti em favor do Palmeiras e o Palmeiras faz o gol, isso não é uma interferência direta no resultado? Olha, tem que se colocar isso, como repito, em uma matéria de... Eu não posso falar especificamente sobre o caso em concreto. O que eu estou tentando é colocar para os senhores de uma forma que, com o conhecimento que os senhores têm profundo sobre a matéria, inclusive, saber se, na opinião dos senhores, isso seria ou não um caso de anulação. Se existe uma gravidade, se o erro com relação ao procedimento ele é maior do que o erro em não dar o pênalti, então isso é matéria de avaliação. Isso, infelizmente, eu não posso entrar e opinar se deveria ou não ser anulada a partida. Mas o que eu posso dizer é que essas situações que são avaliadas, primeiro, se houve um erro de direito, segundo, se esse erro de direito foi relevante para um prejuízo à partida. Porque por mais que tenha havido um erro de direito, me parece que ele apitou numa situação correta. Ele errou no procedimento, na regra, mas ele acertou com relação ao mérito da situação. Sim. Então, é mais ou menos isso que vai ser avaliado caso a impugnação tenha prosseguimento. Só para as pessoas entenderem, doutor Felipe, Flávio, rapidinho. Um erro de direito grave, por exemplo, seria um time com 12 jogadores em campo e um segundo jogador fazer um gol, por exemplo. Isso é um erro de direito grave, que não é um erro de procedimento, é um erro de direito que suscitaria uma anulação de um jogo. Seria mais ou menos uma coisa assim. Perfeito. Seria por aí.